Ford falou que se você acredita, e se você não acredita, você está sempre certo. Isso me lembra uma história de um jovem estudante da Faculdade de Engenharia da USP, que tirou 1,8 na primeira prova do semestre. Começou bem já o semestre. 1,8. E o pior nem foi isso. O pior é que todo mundo foi bem na sala, e só ele que se perdeu aí no meio do caminho. Tirou 1,8. E quando esse jovem estudante, ele viu a nota, a primeira coisa que ele pensou é: eu vou falar com o professor. Não está certa essa nota, alguma coisa aconteceu, todo mundo foi bem, só eu que fui mal. Então ele foi. Ele aprendeu a chorar a nota. Pessoal, ouvi isso? Chegando na sala do professor, ele viu que o professor foi muito rigoroso na correção. Já aconteceu com você? Aconteceu o seguinte, que as alternativas, as questões tinham item A, B, C, D e E. E o B dependia do A, a resposta do C dependia do B, a do D dependia do... Você entendeu? E ele errou uma conta na A. E aí o professor desconsiderou todo o resto, por mais que o raciocínio estava correto. E aí veio a nota de 1,8. Ele tentou argumentar: mas professor, tem misericórdia de mim. O professor falou: nada disso. O que é certo é certo. Daí ele se conformou e falou: tudo bem, pelo menos tem a segunda prova ainda do semestre e tem o trabalho. Aí o professor olhou e falou: não, você tem que entender uma coisa, querer nem sempre é poder. Imagina ouvir isso no começo do seu semestre. Querer não é poder. E eu já vou falar logo. O aluno, acho que não é novidade, era eu. Eu não me orgulho disso, de ter tirado essa nota, mas eu aprendi uma lição para a minha vida espiritual que eu queria compartilhar com vocês hoje. E aliás, a facada não só foi a nota e eu vi a frase, mas ainda quando eu cheguei na sala, a primeira coisa que o professor falou é: você não está vindo na aula, né? Eu falei: não, eu estou vindo. Eu estou vindo em todas as aulas. Como assim? Então você não está prestando atenção direito. E quando eu falei isso para ele: não, eu vou tirar a nota que eu preciso na segunda prova, ele olhou nos meus olhos, juro para você, ele falou isso: querer não é poder. Eu fiquei com raiva. Cara, eu queria matar esse professor. Não, juro, sendo aberto, eu não estou falando isso com orgulho, porque o ano seguinte foi o Covid. E ele é um professor velhinho. Então, olha o pensamento que passou na minha mente, um pensamento bem ruim. E às vezes coisas assim passam na nossa mente, mas eu pensei: eu vou pegar Covid e eu vou na casa dele. Eu vou contaminar ele com Covid, para ele ver, querer não é poder. Entende? Aí eu orei, pedi perdão a Deus por esse pensamento horrível. E o final da história eu vou contar no final da pregação. Mas inspirada nessa história que aconteceu comigo, o título da nossa aula hoje, essa noite, é: querer é poder. E nós vamos aprender essa lição nas Escrituras. Vamos comigo em Mateus 21. Vamos de novo. Prega, irmão. Mateus 21, versículo 28. É interessante porque Mateus 21 conta sobre a entrada de Jesus em Jerusalém, quando ele estava indo para morrer na cruz pelos nossos pecados. Já em Jerusalém, ele vê uma figueira seca. Lembra da história? E ele esperava ver fruto nela, e quando ele não vê, ele fica indignado. E ele amaldiçoa a figueira, e na próxima vez que os discípulos veem essa mesma figueira, ela está seca e morta. E eles ficam admirados. A lição que Jesus queria ensinar através da figueira é que a figueira representa o povo judeu. O povo escolhido de Deus, que deixou de dar os frutos que Deus esperava. E sempre que Deus olha para o povo dele, ele espera ver frutos.
Quando ele não viu frutos, ele amaldiçoou o próprio povo dele. Ele rompeu a aliança com o judaísmo e criou uma nova aliança chamada cristianismo. E aqui nós estamos hoje, quase 2000 anos depois. Mas é bem interessante porque depois da figueira, a autoridade de Jesus é questionada pelos judeus. E logo na sequência ele responde esse questionamento com duas parábolas. Uma é a parábola dos lavradores, tem tudo a ver com trabalho. E aí ele conta sobre alguns lavradores que foram contratados e sucessivos trabalhadores do dono dessa lavoura foram lá e eles maltrataram, expulsaram, até que finalmente o filho foi levado lá para colher o que era do dono, para receber o que era do dono, e eles mataram o filho. E Jesus predizia o que os judeus iam fazer com ele, crucificando ele na cruz. Agora, a outra parábola, é a parábola que nós vamos ler, é a parábola dos dois filhos. E as duas parábolas têm a ver com trabalho. Então eu quero que vocês guardem isso, porque esse é o tema central da nossa mensagem de hoje. Então, o que a gente vai extrair daqui, e o que a gente, da palavra de Deus hoje, o que a gente vai extrair dessa dinâmica que vocês acabaram de ver, tem a ver com o nosso trabalho para Deus e os frutos que Ele espera ver em nós. Estão comigo? Então, Mateus 21, versículo 28 fala: o que acham? Havia um homem que tinha 2 filhos. Chegando ao primeiro, disse: filho, vá trabalhar hoje na vinha. E este respondeu: não quero. Mas depois mudou de ideia e foi. O pai chegou a outro filho e disse a mesma coisa. Ele respondeu: sim, senhor. Mas não foi. Qual dos dois fez a vontade do pai? O primeiro, responderam eles. Jesus lhes disse: digo-lhes a verdade, os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus. Porque João veio para lhes mostrar o caminho da justiça, e vocês não creram nele. Mas os publicanos e as prostitutas creram. E mesmo depois de verem isso, vocês não se arrependeram, nem creram nele. Então, Jesus conta essa história sobre 2 filhos que receberam o mesmo chamado do pai. Então, o primeiro, e o chamado era: venha trabalhar na vinha. O primeiro filho, ele é mais honesto. E ele fala: não quero. E aí a Bíblia diz que ele termina mudando de ideia e ele vai trabalhar na vinha. O segundo filho, ele aparentemente ele é adepto da ideia do pai. Ele recebe de bom grado e ele fala: tudo bem. Mas ele termina não indo trabalhar na vinha. E Jesus se dirige aí para os judeus e pergunta: qual dos 2 filhos fez a vontade do pai? E eles respondem: o primeiro, que falou que não queria ir e terminou indo. E ele fala: ok, essa parábola tem tudo a ver com o que vocês estão fazendo agora com Deus. Porque os publicanos, que eram vistos muito negativamente naquela época, os cobradores de impostos, estavam aliados a Roma, que eram odiados pelos judeus, desprezados. Jesus se revela a eles, ele fala: os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino. Porque Deus chamou eles, e ainda que a resposta deles no início foi: não quero, eu não quero saber de Deus, de fazer o trabalho de Deus. Eles mudaram de ideia e foram. Agora vocês, judeus, vocês falaram que iriam, mas vocês não têm feito nada. Porque João veio aqui, João pregou arrependimento, vocês cruzaram os braços e se recusaram a trabalhar para Deus. Vocês não têm feito a vontade de Deus. Por quê? Porque vocês não querem. Eu tenho 2 pontos para nós hoje. Primeiro ponto, querer. Segundo ponto, poder. Querer é poder. Primeiro ponto de hoje, querer. Segundo ponto, poder. Nós sabemos que a vida cristã é uma vida que exige trabalho duro para Deus. Sim, nós trabalhamos duro na universidade,
Trabalhamos duro no nosso trabalho, no nosso estágio, na nossa iniciação científica. Mas como discípulo, o nosso maior trabalho é o trabalho de Deus. E nós estamos aqui numa vinha, que é a cidade de São Paulo. Mais especificamente, a universidade que Deus te colocou. E quando você olha para esse lugar, você vê uma colheita enorme de pessoas sedentas pelo Evangelho, mas estão num mundo de trevas, perdidas pelo pecado. E Deus te colocou lá por uma razão e uma razão somente, que é trabalhar na vinha. Todo o resto é secundário. Conseguir seu diploma é secundário. Crescer profissionalmente é secundário. Aprender um outro idioma é secundário. Fazer um intercâmbio é secundário. Tudo isso é bom. Mas o propósito de Deus para ter você lá é trabalhar na vida. Estão me acompanhando aqui? Vamos ver. E é muito fácil hoje em dia você se deparar com muitas pessoas religiosas, tanto na sua universidade quanto aqui na cidade de São Paulo. É uma cidade majoritariamente cristã, certo? Só que acontece, a mensagem de Jesus nessa parábola é clara. Para Deus é muito mais importante o que você faz do que o que você fala. É muito fácil falar que você é um cristão, que você ama a Deus de todo o seu coração. É muito fácil falar que você é a luz do mundo. Mas o que você vê na prática? Cristãos vivendo hoje como os judeus viviam naquela época. Então a minha mensagem hoje é para cristãos, ou para aqueles que estão aqui hoje se julgam cristãos. Eu quero que você se pergunte se você tem feito ou não a vontade de Deus hoje. Tudo bom, irmão? Eu não estou perguntando o que você tem falado, o que você tem feito, mas o que você tem feito de fato. Você tem sido o primeiro filho que falou não quero e depois mudou de ideia e fez, ou o segundo filho, um religioso que fala que ama a Deus, mas não obedece o que a palavra dele fala, que fala que vai evangelizar, mas no final ninguém ainda da sua sala sabe que você é um cristão, que fala que vai parar de pecar, mas continua pecando de novo e de novo. Irmão. Eu quero que você pense hoje. E a melhor coisa que nós podemos fazer hoje, essa noite, é sermos honestos. A melhor coisa é você ser honesto com você mesmo. Honesto como o primeiro filho, talvez. Ele terminou fazendo a vontade de Deus, do Pai, que representa Deus, mas ele começou só sendo honesto. Ele falou, eu não quero trabalhar na vinha. E é interessante porque ainda nós que temos trabalhado na vinha, podemos aprender muito com o caso do primeiro filho aqui. Porque a Bíblia não diz que ele não queria e foi. Diz que ele não queria, mudou de ideia e aí ele foi. Eu acredito que ainda nós como discípulos que estamos trabalhando, fazendo a obra de Deus, pregando a palavra de Deus, estudando a Bíblia com pessoas, nós podemos entender errado o que significa negar a si mesmo. Em Lucas 9, Jesus fala que, aí fala, eu vou citar aqui exatamente o que diz. Jesus dizia a todos, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. A Bíblia diz que Jesus falava com todos aqui. E todos, no grego, significa todos. Olha que interessante. Ele falava com todos. Ou seja, ele está falando também comigo e com você. E Jesus define a vida cristã não como faz o que você sente no seu coração. Trabalha quando você quiser trabalhar. Não, faz o que o seu coração diz. Segue o que você está sentindo. Jesus não define a vida cristã assim. Ele não define como um título, como meus pais são cristãos, logo eu sou cristão, porque é hereditário. Então eu herdei o título. E uma vez cristão, eu vou carregar esse título para sempre. Não, para Jesus, o cristianismo nada mais é que um estilo de vida. Se resume a fazer a vontade de Deus diariamente. Esse tem sido o seu estilo de vida hoje? A vontade de Deus é a sua vontade hoje, essa noite? E muitas vezes a resposta é não. Nós não queremos fazer o que Deus pede de nós.
É muito mais fácil agir como as pessoas que não têm Deus. E só ignorar todo o resto e estudar para suas provas. Ignorar todo o resto e focar na sua carreira. Mas um cristão não pode pensar assim. Ele não pode agir assim. Jesus disse que se você quer seguir a Ele, você nega a si mesmo e faz a vontade de Deus. Você entende que é isso? Porque todo dia você acorda cedo para ir para a faculdade ou para ir para o trabalho. Eu posso apostar que muitos desses dias você não quer fazer isso, mas você vai porque você sabe que é mais importante do que ficar dormindo na sua cama. Então você se nega, agora está calor ainda, mas imagina no inverno, quando você está quentinho na sua coberta, e aí toca o despertador. Aí você olha para o lado, aí você tira a mão para desligar, e você está tremendo já. Você consegue visualizar essa cena? Aí você está tremendo de frio, aí você aperta. E aí você tira a outra mão. E aí você começa a sair do cobertor. Aí você volta mais um pouquinho e fala, mais 5 minutos só. Aí você fala, não, é hora de ir. Aí você sai, você fala, meu Deus! É bom essa aula de cálculo, vale muito a pena, essa manhã. Não é assim a vida universitária? E você faz, por quê? Porque você entende que tem uma razão maior para ir do que para ficar. Jesus está definindo assim a vida cristã também. Você quer pecar, mas você entende que tem algo maior que vale mais a pena. E muitas vezes, mesmo não querendo, você se nega. Mas olha isso, se negar, de acordo com a parábola que nós acabamos de ler, não implica se negar para fazer. Você já se sentiu assim alguma vez como discípulo? Eu estou aqui hoje no devocional, mas eu estou me negando. Sabe, aí você olha para a cara da pessoa, ela está assim. Ela não está nem um pouco confortável. Não, hoje eu tive meu tempo com Deus, eu orei, li a Bíblia, mas me negando. Eu fui evangelizar me negando. Tem uma má notícia para você. Isso não é se negar. Sim, irmão. Você vê a parábola dos 2 filhos? A primeira coisa que ele faz depois que ele diz não quero mudou de ideia. Se ele mudou de ideia, o que implica? Que agora ele queria. Então, agora ele queria e aí ele foi. Porque a vida cristã não é uma vida pesada. Não é se arrastar. Jesus diz que o fardo dele é leve. Então, às vezes ainda é pior você fazer sem querer no seu coração. Fazer por uma obrigação, como se alguém estivesse te forçando a algo. Entende? Como se fosse algo que não é prazeroso fazer a vontade de Deus. Como se fosse uma tortura. Não é verdade isso. E às vezes você acaba se ferindo ainda mais, fazendo as coisas dessa forma. E você culpa Deus, você culpa o reino, você culpa a Bíblia. E assim nós temos hoje cristãos amargurados com Deus. Com a Bíblia. Deixaram de acreditar na Bíblia, quando na verdade a questão é que eles mesmos não queriam. Como o primeiro filho. Mas ele mudou de ideia. Eles terminam sendo como o segundo. Então, o que eu quero te mostrar hoje é que querer tem poder. Porque uma vez que você quer algo, que você quer de verdade, isso muda a sua postura por inteiro. Quem aqui, por exemplo, não quer ter melhores notas esse semestre na universidade? Levanta a mão. Quem aqui, por exemplo, não quer ser o melhor discípulo? Levanta a mão. Quem aqui quer, por exemplo, conhecer alguém que vai ser um discípulo esse semestre? Sabe qual que é a realidade? Eu acho que a maioria que levantou a mão aqui não quer. Não quer de verdade. Talvez vocês queiram tentar ter melhores notas. Vocês simpatizam com a ideia de tentar ser o melhor discípulo. Um outro termo que a gente pode substituir por tentar é querer. Já ouviu isso antes? Tem um amigo meu, não vou falar o nome. Vamos. Ele ia ser o encarregado. Bom, tem uma república de cristãos lá perto da USP. Tem 15 homens morando lá. Imagina esse lugar. Vai imaginar. E a gente estava revezando quem ia ser o líder aí da casa, o responsável por organizar toda essa bagunça.
E a gente estava revisando, e chegou a vez dele. E aí você tinha que ver a cara dele. Quando ele ficou sabendo que ia ser a vez dele. Ele fechou o rosto, caiu uma lágrima. E a gente falou, tá tudo bem? O que está acontecendo? Né, que agora eu vou cuidar da casa por um mês. Mas, você quer? E a resposta dele foi memorável. A gente lembra até hoje, mas tem gente dando risada. Ele falou, eu quero querer. Eu quero querer. A gente dá risada, mas se a gente parar para pensar biblicamente, Provérbios 28:19 fala: quem lavra a sua terra terá comida com fartura, mas quem persegue fantasias se fartará de miséria. A gente quer ter melhores notas, a gente quer ser melhor discípulo, a gente quer encontrar pessoas que vão se converter em cristãos. Ao mesmo tempo que a gente quer, a gente vive na Disney, parece. A gente vive num mundo de fantasias. Você acha que é só querer? Porque eu quero, vai acontecer. O chamado de Deus é um chamado para trabalhar. E aqui Provérbios fala que se você trabalha, você tem fartura. Mas se você não trabalha e persegue fantasias, você terá miséria. Querer implica trabalho, e trabalho duro. Você não vai ser o melhor discípulo sem trabalho duro. Você não vai ser o melhor aluno com melhores notas sem trabalho duro. Você não vai encontrar alguém na universidade que vai estudar a Bíblia e ser batizado sem trabalho duro. E mais, se nós não mudamos essa mentalidade agora, nós vamos terminar como aqueles judeus que se recusaram a trabalhar. E Jesus disse que o que separava eles, aqueles que não entravam no reino, dos que entravam, era uma coisa só: querer. Querer. Você vê como isso define muita coisa na nossa vida. Querer. Mas quando eu falo querer, é querer de verdade, não é tentar. Mais do que isso, eu quero te dar um desafio hoje. Eu quero te desafiar a tirar essa palavra do seu vocabulário hoje. Tentar. Vamos lá, Vini. Eu estava estudando a Bíblia com um amigo meu na universidade essa semana. Ele estuda lá na engenharia na USP também. Eu e o Moura, a gente estava com ele. E a gente falou, cara, você faz estudo de reino, você entende que onde tem discípulos tem o reino de Deus. Então nós vamos ter essa reunião quinta-feira à noite. É o devocional de universitários, vão ter universitários de vários lugares de São Paulo. Nós vamos cantar para Deus, nós vamos ter uma pregação. Você vai conhecer cristãos de várias universidades, da USP, de vários institutos, do Mackenzie, da São Judas, da EMB, da Unixul, de vários lugares da Unifesp. Você diz que quer ser um discípulo. Então você vai estar lá com a gente hoje, né? Ele falou, eu vou tentar. Eu falei, tentar? Mas você tem para fazer? Tem roupa, eu tenho que tirar do varal, tem isso, aquilo. Resultado, ele não está aqui hoje. E ainda isso traz uma lição para cada um de nós que está aqui hoje. Você vê essa escritura se materializando na sua frente. Pessoas estão deixando de entrar no reino de Deus. Porque elas não entendem o que significa querer de verdade. Querer realmente ter uma vida que agrada a Deus. Ter uma vida dedicada para fazer a vontade de Deus, a obra de Deus e o trabalho de Deus. Mas se você está aqui hoje, é por uma razão e uma razão somente. Você não tentou. Você não deu desculpas. Você priorizou o que é mais importante para Deus. Mas ainda assim nós podemos cair nesse engano de tentar. Então, tira essa palavra do seu vocabulário a partir de hoje. Muito bom, Vini. Não existe tentar. Mestre Yoda já disse no Star Wars. Tentativa não há. Ou você faz ou você não faz. Ou você quer ou você não quer. Vamos, Vini. Essas são as opções. Ensina. Então, tem um ditado popular que diz: se existe um querer, existe uma maneira.
Quando você quer algo, você dá um jeito. O famoso dá os seus pulos. Eu quero ajudar a gente a entender aqui hoje. E se eu ajudar a gente a entender isso, já é suficiente. O que significa querer? Eu quero que você prenda a sua respiração agora. Enquanto você puder, sem passar mal. Só prende. E quando você sentir necessidade de respirar, respira de novo. Deu certo? Foi? Foi? Pode respirar, se você está aprendendo a respirar. Eu tenho uma pergunta. Quanto que você queria respirar nos últimos segundos que estava aprendendo o ar? Eric Thomas disse isso. Quando você quiser ter sucesso, tanto quanto você quer respirar, aí sim você vai ter sucesso. Esse é o preço para fazer a vontade de Deus. Não é tentar, não é querer um pouquinho, é você realmente querer. Quando você quiser fazer a vontade de Deus, melhorar como discípulo, melhorar suas notas, encontrar alguém na sua universidade que está desesperado lá agora, quando você realmente quiser, como você quer o ar que você respira, aí você está um passo de fazer a vontade de Deus. A chave é querer, irmãos. Segundo e último ponto de hoje: poder. Lucas 5:12. Dá uma olhada. Vamos vir. Lucas 5:12. Aí fala: estando Jesus numa das cidades, passou um homem coberto de lepra. Quando viu Jesus, prostou-se com o rosto em terra e rogou-lhe: se queres, podes purificar-me. Jesus estendeu a mão e tocou nele, dizendo: quero, seja purificado. E imediatamente a lepra o deixou. Uau, olha essa história. Aqui Jesus, em uma das cidades que ele passava, ele encontra um homem leproso. A lepra era uma doença terrível naquela época. Era uma condenação à morte e à exclusão social, basicamente. Então, imagine esse homem coberto de lepra, no corpo inteiro dele, sem esperança, sem forma de ascender socialmente, excluído, sozinho, condenado à morte. E ele vai até Jesus, e tinham muitos leprosos naquela época, mas esse leproso era diferente dos outros, porque ele queria algo de Jesus. Ele vai até Jesus e ele fala: Jesus, se queres, pode purificar-me. Ele realmente queria ser purificado por Jesus. E Jesus disse só uma palavra para ele: quero. E no mesmo instante, a lepra desaparece. Olha o poder que você tem nas suas mãos quando você começa a querer. Esse homem realmente queria, porque disso dependia a vida dele. Esse talvez seria a última respiração dele. Ele vai até Jesus com a última esperança que ele tinha, e Jesus atende o pedido dele. Querer o que Deus quer é sempre igual a poder. Então, querer já é poder por si só. Agora, quando você quer exatamente aquilo que Deus quer, ele queria ser purificado, Jesus queria purificar ele. Então, você tem milagres. É assim que os milagres acontecem. E o milagre moderno, o maior milagre que pode existir hoje, é uma pessoa que se arrepende dos seus pecados. É uma pessoa que decide ser um discípulo de Jesus. Quando tudo ao redor dela diz para ela não fazer isso e ter outras prioridades, essa pessoa diz: não, eu quero que a vontade de Deus seja a minha vontade. E aí ela se arrepende, ela é batizada, ela recebe o perdão dos pecados e passa a seguir Jesus e fazer mais discípulos.
Isso é um verdadeiro milagre. Uau! O que leva a poder? O poder de converter pessoas querendo. Você está feliz com as suas notas hoje da universidade? Ou do semestre passado? Não? Você está feliz com a sua vida espiritual hoje? Você tem dado frutos ou você tem sido como uma figueira seca? Você está feliz com os frutos que você tem dado para Deus nesses últimos tempos? Está feliz com o seu peso? Com o seu corpo? Está feliz com o seu trabalho, com o seu estágio, com a sua iniciação científica? Eu tenho uma boa notícia para você. É libertadora. Deus te deu todo o poder que você precisa nas suas mãos agora. Basta você querer. Então, muitas vezes a gente pensa assim, eu não estou feliz com o meu peso, com o meu corpo. Eu não estou feliz com a minha média. Eu não estou feliz com o meu estágio. Eu não estou feliz com a minha vida espiritual. Como se alguém, além de você, tivesse responsabilidade sobre isso. Como se fosse culpa do universo, ou do seu professor, ou das oportunidades que você recebeu, ou não recebeu, como se fosse a sua família que não te apoiou. A notícia mais libertadora da sua vida é saber que você está exatamente onde você tinha que estar hoje. Melhor ainda, você está exatamente onde você sempre quis estar hoje. Sabe o seu peso hoje? Exatamente o que você sempre quis. Ainda que você esteja infeliz com isso. Porque qual é a realidade da maioria das pessoas? Não todas, eu entendo. Mas você quer ter um peso ideal, mas você continua comendo mal. Você continua não se exercitando. Então é isso que você quer e não o que você fala. Você quer melhorar suas notas, não quer? Você quer ter média poli 7, 8, sei lá. Mas você não estuda. Você não vai nas aulas. Então é isso que você quer na realidade. É a média que você tem agora. Então você quer dar fruto, mas você não abre sua boca. Então essa falta de fruto é o que você quer na realidade. Você está hoje exatamente onde você sempre quis estar. E você vai estar amanhã onde você quer estar agora. Entende? Então muitos de nós queremos ter mais disciplina, acordar mais cedo, queremos poder ser mais produtivos. Mas a forma como você vive o seu dia é a forma como você vive a sua vida. Então, como você acordou hoje de manhã e as coisas que você fez sucessivamente é onde você quer estar. E ninguém é responsável por isso, a não ser você mesmo. Eu não estou falando isso para te deixar para baixo, pelo contrário, isso é uma excelente notícia. Deus colocou todo esse poder nas suas mãos, de decidir ser quem você quer ser. Olha que incrível isso, não é? Agora, se você quer ser o que Deus quer que você seja, você tem mais poder. E Deus quer que você seja puro. Deus já quer isso. Basta você querer agora. Deus quer que você seja disciplinado. Basta você querer agora isso. Deus quer que você seja frutífero, que você faça o trabalho. Basta você querer isso agora. Me inspira o exemplo da Amanda, para concluir. Quando ela tinha 1 ano de discípula, ela escreveu num caderno uma oração. Exatamente o trabalho que ela queria ter. O salário que ela queria ter. A personalidade do chefe que ela queria ter. Ela queria que fosse 30 minutos ou menos da casa dela. E que ela pudesse estar no bate-papo na Universidade de São Judas, 6:30 da noite. E ela orou especificamente por isso, para que essa fosse a vontade de Deus. E não só isso, ela buscou esse trabalho. Ela foi atrás, ela não esperou cair do céu. E não deu outra, ela achou exatamente esse trabalho. Com o salário que ela queria, o chefe que ela queria, menos de 30 minutos da casa dela, e que permitisse ela estar no bate-papo. Esse é o poder de alguém que sabe o que quer, e que vai atrás, que faz a vontade de Deus.
Foi essa lição que eu aprendi lá atrás com o meu professor. Terminando a história, assim que ele falou querer não é poder, eu olhei para o armário dele, na sala dele, e tinha um adesivo com um cigarro e um sinal de proibido, sabe? Então, não fumar. E estava escrito, juro para vocês, estava escrito nesse adesivo, querer é poder. Querer é poder. Mas é exatamente o oposto do que ele me falou. E sabe o que eu aprendi? As duas coisas são verdade. Querer não é poder, ele estava certo. Eu não passei nessa disciplina. Eu falei que eu ia estudar, falei que ia passar e eu reprovei. Pra minha vergonha. E eu saí de lá com raiva, falando, eu quero, mas eu não me dediquei o suficiente. Eu deixei ele ditar o que aconteceu comigo. Então, esse querer não é poder. Porque, pelo que a gente aprendeu hoje, isso não é querer. Então, querer não é poder, é verdade. Mas, eu acredito que alguém que tem um adesivo como esse no seu próprio armário, é alguém que conseguiu parar de fumar. Então, eu intuí que ele conseguiu. Que ele queria e ele pôde parar. E essa lição eu busquei levar para a minha vida. Querer é poder, quando você quer de verdade. Então nós vimos 2 pontos hoje. Primeiro, querer. Você realmente quer fazer a vontade de Deus? Ou talvez é só uma das várias opções que tem aí disponíveis. Você quer realmente ou você quer tentar? Você quer realmente ou você quer um pouquinho só? Como discípulos, nós queremos realmente fazer a vontade de Deus. E quando nós queremos, isso nos dá poder. Você tem um poder enorme nas suas mãos agora. Você não precisa passar o resto da sua vida condenado a como foi seu passado, como foi sua criação, seus pais te ensinaram. Você não está mais preso a nada disso. Você realmente pode ser quem você quer ser. Esse é o seu poder. E se você não está contente com quem você é hoje, você pode mudar isso agora. Isso vai mudar quem você é amanhã. Então, irmãos, eu espero que nós possamos querer, tanto quanto o ar que a gente respira. E para Deus seja glória. Amém.